Amados e amadas de Deus, hoje dia 9 de maio, sexta-feira, nos colocamos na presença de Deus, diante de tudo aquilo que Ele tem a nos ensinar, tudo aquilo que Ele tem a nos dizer. Bom dia para você que está acordando agora, bom dia para você que está escovando os dentes, bom dia para você que está levando seu filho na escola, né? Lembrei de uma criança que ele veio todo feliz me abraçar em um dos lugares que ele me encontrou, dizendo que todos os dias ele me escutava, porque a mãe dele colocava para ouvir enquanto levava ele para a escola, né? Então, bom dia para você que até mesmo com esse programa evangeliza seu filho, sua filha. O evangelho de hoje de São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante porque nessa semana a gente tem falado muito da Eucaristia. E é perceptível que assim como essas pessoas tinham a dificuldade de compreender, né, toda essa realidade que Jesus vem apresentar, né? E qual a realidade que Jesus vem apresentar? Jesus está dizendo, olha, até então nós tínhamos o Cordeiro imolado que tirava o pecado das pessoas, mas agora eu sou o Cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque eu sou o Messias, porque eu sou o Filho de Deus, né? Porque eu vim com essa missão de resgatar a humanidade, de trazer o perdão dos pecados de todos. Jesus está ali apresentando, né, em cima daquilo que eles já tinham de conhecimento. Como que o pecado era tirado do mundo, das pessoas, através do sacrifício do Cordeiro. Então a gente entende e enxerga um Deus que usa da própria realidade do homem. Da própria realidade do homem. E ali, então Jesus ele vem trazer isso. Olha, agora nós não temos mais o Cordeiro animal. Eu sou o Cordeiro que tira o pecado. Então quem come a minha carne e bebe o meu sangue, né, viverá eternamente. Eu ressuscitarei no último dia. Né? E aí a gente entende que o cordeiro que é sacrificado, que eles comiam, era para o perdão dos pecados. Assim, né, a Eucaristia que nós tomamos, a comunhão que nós tomamos, também é para a nossa ressurreição, é para a vida eterna. Então, a Eucaristia ela é importantíssima para a nossa vida. É o nosso modo de mantermos a maior intimidade com Deus. Eu falo que não tem momento maior da nossa fé do que a Santa Missa. Ah, padre, eu não vou na missa porque eu acho que não precisa, eu rezo em casa e tá bom demais, meu irmão. Rezar em casa é seu dever, sim. Essa oração ela tem muito poder, mas estar em comunhão com Jesus, né? Fazer do seu corpo um sacrário vivo, não tem oração maior que essa. Eu costumo sempre dizer que quando eu rezo é como se Jesus ou ele estivesse aqui ou eu posso olhar para ele no céu. Mas na missa é o único momento que Jesus ele não está aqui, ele está aqui. Aqui. Né? Eu levo ele para casa. Né? Ele está comigo. É o Deus conosco. Né? Quando nós pegamos a primeira leitura de hoje,
A primeira leitura de hoje ela tem uma beleza porque já nos situa este momento em que Saulo, ele cai do cavalo, né? Então, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ou seja, ele estava ali enfeitiçado, né, com sangue no olho para perseguir todos os cristãos. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens que encontrassem seguindo o caminho de Jesus. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo ele viu-se cercado por uma luz que vinha do céu e ele caiu por terra. Depois que a gente fala a expressão aquele Saulo que caiu do cavalo. E aí ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? A voz respondeu: sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Ou seja, Saulo ele fica cego. Mas aqui é para representar principalmente a cegueira que ele tinha, a cegueira de não enxergar Jesus como o Filho de Deus. E aí eles vão para a cidade e ali passam-se 3 dias em que Saulo não pode ver, né? Não conseguia ver. Ele não comeu, não bebeu. E lá, né, em Damasco, tinha um discípulo chamado Ananias. E o Senhor fala para Ananias: vai lá na rua tal, número tal, que você vai encontrar um homem chamado Saulo. E aí Ananias fala para o Senhor: Senhor, eu já ouvi muitas pessoas falarem desse homem, né? E do mal que ele fez aos teus fiéis, né? Como que o Senhor quer que eu vou lá? Né? Ou seja, o medo de Ananias. Né? Como que eu vou até essa pessoa que é tão má? E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. E aí Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Então aqui a gente tem a conversão. Conversão é mudança de vida, né? E a gente sempre fala de Saulo que aquele que era um grande perseguidor se transformou naquele que passou a ser perseguido, né? Se transformou num grande pregador de Jesus. Olha a mudança, né? Olha o poder. E é interessante porque Jesus escolhe quem Ele quer. Às vezes a gente olha para aquelas pessoas que aparentemente parecem do mal, mas se Jesus quiser, né, Jesus pode fazer deles grandes instrumentos. E é isso que nós devemos ter, nós não podemos ter medo, nós devemos confiar. Jesus pode fazer grande instrumento. Que a conversão de Saulo hoje nos leve também a pensar na nossa conversão. Eu não sei se você sabe a sua história de conversão. Se fosse para você contar, qual o momento que você sentiu ali, né, Deus tão presente ao ponto de você falar: não, agora não tem como mais fugir de Jesus. Agora eu sei que Ele está vivo e presente, né, junto de mim. Qual? Conta. Eu sei que às vezes não dá para a gente contar aqui, mas eu gostaria muito, né, que você pelo menos tivesse o entendimento da sua história de conversão.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.